Silvia. Bom dia. Ai, Deus. Bom dia, Silvia. Bom dia, queridos. Deus abençoe. Bom dia. Ó, Humbertão de chroma aqui, ó. Renovemos a nossa mente para a gente não ficar que nem seu pai, né, Sandra? Tadinho. Tá difícil. Bom dia, povo bom. Bom dia. Agora que o chefe chegou, já Bom podemos dia. começar. Bom dia. Bom dia. Legal, gente. Vamos começar, então? Orando? Eu vou pedir ao Rafa, por favor, Rafael Santos, ore pra gente, por favor. Tá bom, vou orar aqui. Bom dia, gente. Querido Deus, amado Pai, quero te louvar e te agradecer por essa manhã que o Senhor nos concede. Pedimos a tua graça, a tua bênção sobre nós. Que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar, nos dirigir nessa manhã, Pai, para a gente entender um pouco mais de como levar a tua palavra através desse método, através dessa metodologia que vai ser falada hoje. Que o Senhor possa nos inspirar e que o Senhor, Pai Deus, seja glorificado no final de tudo que for falado, ouvido, for as ideias que serão trocadas aqui, meu Pai, que seu nome venha a ser glorificado, Pai. Que o Senhor use a cada momento, a cada palestrante, a cada professor aqui, para edificar o teu corpo, meu Pai, para edificar o teu corpo na Igreja Batista. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, bom dia, gente. Prazer enorme a gente poder estar junto. Mais um fim de semana, mais um domingo, né? Para a gente falar desse negócio. Estou aqui na igreja. Daqui a pouco eu prego, então eu vim para cá já para falar com vocês aqui essa manhã um pouquinho e depois eu saio. A Sandra vai continuar junto com os meninos aí, a Helena, o Fábio e também o Ney. Ainda bem, achei que eram só os meninos. Por isso que ele está com chroma key aí, ó. É. Por isso que ele está com fundo... Então, o fundo homogêneo, sem sombras. Aproveitar, né, que estamos aqui na igreja, tem um estúdiozinho aqui, o qual vocês também vão participar, né, desse estúdio aqui, gravando suas pílulas e tudo mais. Pessoal, hoje eu gostaria de dar um toque para vocês sobre a questão de como nós vamos montar os grupos para as aulas. Tá bom? Nós temos pensado e conversado com algumas pessoas isso já tem sido algo assim fantástico, a gente pensar e como a gente vai trabalhar as aulas que teremos a partir de meados agora de agosto, começando em agosto. Então, eu queria dar uma definição, né, dos grupos de facilitadores. Para cada lição, nós teremos 3 pessoas fazendo parte dessa aula. Não de uma aula, mas são várias pílulas, né, que vão ser preparadas. Então, o que nós temos pensado com relação a isso? Tem um facilitador responsável pela gravação, a gente quer um facilitador responsável pelos fóruns, e queremos um facilitador responsável pela classe. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que isso vai funcionar. Os 3 facilitadores têm responsabilidade igual. Aqui não tem ninguém... Bom, para começar, nossa autoconfrontação já pede para a gente, né, ter essa humildade. Não é conhecimento e nem é também só experiência. A gente quer juntar tudo que nós temos de potencial aqui nesse grupo para dar uma que surta resultados na vida dos... Então, os 3 facilitadores são responsáveis pela preparação das pílulas, fóruns e da condição da classe. Tá certo? Isso aqui depois eu vou passar para vocês muito bem montado. Então, os 3 facilitadores se encontram durante a semana para conversar. Olha, eu estou pensando o esboço do meu estudo, do livro,
está mais ou menos assim. Então, você apresenta o esqueleto, os outros começam a montar esse esqueleto com você. Ninguém vai estar sozinho aqui. Se você for vaiado, 3 serão vaiados. Mas se você for aplaudido, os 3 são aplaudidos e nós vamos estar atrás de você também, te aplaudindo, ainda que você seja vaiado. Porque nós trabalhamos como equipe. Ok? Então, o facilitador 1, ele prepara o esboço da pílula, discute com seus pares sobre o tema que deverão ser abordados, que serão os fundamentos desse fórum também, e está sempre preocupado com o que foi ensinado na lição anterior e sabe fazer a ligação dos temas. Então, deixa eu explicar isso aqui. Toda lição, ela tem um fundamento que foi colocado na lição anterior. Então, nós vamos dar para você um resumo do que aconteceu em cada lição anterior, para você começar falando isso. Aquele que está gravando, ele tem que fazer a ligação. Esse livro é uma escadinha do saber para esse pessoal. Como eles vão trabalhar com a Bíblia na sua vida, no seu dia a dia e tal. Então, é todo um aprendizado que vem do básico, a salvação, até como tratar dos problemas e aconselhar uma pessoa. Esse é o final do livro. A gente quer que todo aluno esteja aconselhando pessoas. Então, a ideia é essa, que vocês discutam, mas o facilitador 1 venha com esse conhecimento à aula para fazer essa ligação da sua aula também. O facilitador 2, ele conhece o conteúdo da lição e, junto com o facilitador 1, auxilia na gravação do conteúdo. Tá? Então, por quê? Porque se acontecer alguma emergência, o facilitador 1 não pode estar, o facilitador pega o bicho pelo rabo. Tá claro isso aqui, gente? É importante que o facilitador 2, junto com o facilitador 1, prepare os conteúdos, esteja consciente do que vai acontecer, participe do fórum, porque ele vai dirigir, o facilitador 2, ele dirige o fórum, as discussões, né? Sendo que o programa tem que estar completamente ligado à pílula que foi ensinada pelo facilitador 1. Tá claro isso aqui? Então, beleza. Posso ir adiante? Então, o facilitador 3, ele conhece o conteúdo da lição. Você vê, não tem ninguém aqui que está isento, hein? Os 3 facilitadores precisam entender a lição que está sendo dada, o fórum que vai ser aplicado, e ele é o incentivador durante a semana para o pessoal pegar material, textos, vídeos, artigos. Ele vai incentivar o saber durante a semana para que, quando chegue no fórum, aquela pessoa já tenha um bom material na sua cabeça para discutir com os facilitadores. Tá claro isso aqui? O papel do facilitador 3 também é ver se faltou alguém. Se faltou alguém, você vai ligar durante essa semana. Você vai conversar com aquela pessoa. Por que você faltou? A gente, sentiu tua falta. A gente quer que você se torne a pessoa que vai aplicar o cuidado pastoral para a sua classe. Aquela lição, você sentiu falta de alguém, ou se você entendeu que tem alguém que precisa de um aconselhamento, porque ficou claro isso durante a aula, avisa para a gente. Nós queremos trabalhar com essas pessoas, ajudar essas pessoas, com tudo aquilo que a nossa igreja tem para poder ajudá-los. Então, você está sempre atento, o facilitador 3 está sempre atento à presença, à participação. Por que a participação? Porque a gente quer identificar quem são as pessoas que têm potencial na nossa igreja, para ensino, para o trabalho de aconselhamento, para tudo isso. E a gente vai descobrir isso na participação desses alunos durante as aulas. Necessidades dos alunos que participam daquela lição. Então, durante a semana, você vai incentivar os alunos
nessa questão de pesquisa. Estou repetindo aqui porque é importante, tema estudado, enviando textos, vídeos e outros elementos aí que você encontre como metodologias que a Sandra, sem dúvida, vai passar para vocês. Mas antes de você apresentar qualquer coisa para esses alunos, ou qualquer texto, converse com a Sandra, porque ela é a nossa coordenadora educacional, ela precisa saber o que os alunos estão recebendo, tá certo? A gente não quer que ninguém receba qualquer material, porque eu acho que é legal, eu vou dar esse material, certo? E eu peço para aqueles que já têm um pouquinho mais de caminhada, que faça isso, por favor. Nós temos uma linha teológica na igreja, temos documentos que são parâmetros daquilo que nós cremos na igreja, e a gente quer checar tudo que o aluno recebe a partir da nossa coordenação educacional. Então, esses 3 participam do fórum, dá suas contribuições sobre a aula dada e dinâmicas que a gente vai aplicar. Alguma pergunta para eu sair fora disso aqui e deixar com a Sandra? Tranquilo, pastor. Legal. Oi, Andréia. Você está bem? Pezinho está bom? Bem, tá. Eu e o RoboFoot estamos cada vez mais alinhados. Um de cada lado, assim. Também. A Silvia, na semana passada eu falei que você... Qual o seu pé que está machucado? É o esquerdo. Pô, então não dá. Silvia também foi o esquerdo. Eu e a Silvia estamos juntos. A gente combina. Combinamos. Pé de valsa, né? Um pezinho de valsa. Muito bem, gente. Alguma outra pergunta ou comentário? Está animado? Já está ficando claro assim o negócio? Você está ficando animado assim como eu estou? Então eu passo a palavra agora para a Sandra. A Sandra vai levar junto com o Nemer e o Fábio até o final dessa programação, tá bom? Um grande abraço para vocês. A gente Bom se vê culto daqui para a você, pouco. que Deus te abençoe na pregação. Orem por mim, tá? Com certeza. Bom, minha parte hoje também é bem rápida. Eu vou apenas mostrar para vocês o plano de aula e depois eu vou passar no grupo dos facilitadores e também vai ficar disponível no site do Centro de Estudos, então vai ficar disponível para todos os facilitadores. Porque como o pastor falou, então cada aula, cada módulo, nós vamos ter 3 facilitadores. Então, esse plano de aula ele vai ficar sob responsabilidade desses facilitadores. De preferência, ele deve ser feito em conjunto. Então, ele vai ser preenchido para cada aula. Tá? É um plano de aula bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Estou aprendendo. Compartilhou? Ó, de primeira, meu. Viu? E ainda vou pôr no tal do foco aqui, ó. Apareceu? Olha só. Você viu? Puxa Tô vida. falando que até o final eu vou estar boa nisso. Então, é uma coisa simples, assim, olha, um plano de aula que vai ter a disciplina, o título, né, da aula, se é do módulo 1, 2 ou 3, o dia, horário e os facilitadores. E aqui os objetivos dessa aula, né, que vocês vão fazer baseado na aula, baseado no que está no autoconfrontação. Então, é bem dirigida, assim, mas vocês vão fazer um resumo. A metodologia que vai ser usada em geral, então, as videoaulas gravadas com os fóruns ao vivo no domingo e alguma metodologia. Então, aqui a gente já tem, já fiz uma tabela com várias metodologias que são sugeridas e que poderão ser usadas. Então, vocês vão colocar um X naquilo que vocês vão usar nessa aula. E com um campo aqui para outras, caso vocês estejam usando alguma que não esteja colocada aqui, tá? Os equipamentos que vão ser utilizados, vocês podem escrever aqui algum equipamento que também não esteja incluído aqui, aí se a gente não tiver, a gente vai providenciar, às vezes algum outro que seja necessário, e a bibliografia básica é o autoconfrontação, mas também incluir alguma outra bibliografia, caso vocês usem
numa determinada aula, outra bibliografia, tá? Então, é bem simples, mas isso é importante que a gente tenha para cada aula, tá? Então, conforme vocês virem depois as divisões das aulas, é importante que cada grupo de facilitadores tenha um plano desse de aula para as suas aulas. Nós vamos passar isso no grupo dos facilitadores, mas isso já depois, na hora que tiver divididas as aulas, porque, vou fechar aqui, para voltar para o... É só tirar, né? Já voltei? Voltou. Tá. Tá, e só uma coisa, Sandra, deixa eu te interromper, só uma coisa. Todo esse material a gente vai mandar no grupo do WhatsApp e também vai ter um lugar na internet, num site que eu vou divulgar, que todo esse material vai estar lá. Então, não se preocupe se cair no WhatsApp e perder o WhatsApp. Sim. Vai ter um site que vocês vão ter acesso a todo o material. Tá. O que eu ia falar para eles é assim, que nós vamos montar um grupo para não ficar muito sobrecarregado, porque esse grupo de facilitadores que nós temos hoje, vocês viram que tem várias pessoas que não estão fazendo treinamento e que não estão nesse momento dispostas a dar aula e não vão ser professores nesse momento. Então, o que nós vamos fazer? A partir do momento que a gente ficar com um grupo de facilitadores definido, que vão realmente participar, nós vamos formar um novo grupo desses que vão fazer parte mesmo como facilitadores, para não sobrecarregar os outros, né, que já não estão em condição de participar, porque não vão ter condição nesse momento. Então, a gente vai formar um novo grupo dos que vão dar aula, porque vai ter muitos detalhes, né, detalhes de aula, detalhes de gravações, tudo. Então, a gente vai formar um novo grupo. E aí, esses detalhes referentes às aulas, a gente vai colocar nesse novo grupo, tá? Para não sobrecarregar as outras pessoas. E algumas outras coisas a gente acha interessante manter com outras pessoas, porque a gente sabe que tem muitos que não participaram agora e que querem participar no futuro. E conversaram com a gente, olha, a gente quer sim no futuro participar, a gente quer continuar sabendo o que está acontecendo. Então, aqueles que não saíram do grupo dos facilitadores ainda e que manifestaram interesse em continuar participando, vão continuar tendo notícias do que está acontecendo, do que vai acontecer no futuro, tá? Mas não vão ter detalhes das aulas, do que vai acontecer de prático já, tá? Então, a gente vai formar um novo grupo nesse sentido, tudo bem? Outra coisa, nós vamos circular, talvez não essa semana ainda, a lista das aulas do módulo 2, já com algumas divisões dos facilitadores que nós fizemos até o final do ano. O que nós queremos dizer para vocês? É que quando a gente foi fazer a divisão, a gente não conseguiu, nós chegamos apenas até a lição, acho que 7 ou 8, nem na 8, né, Neymar? Acho que nós chegamos na lição 7, por causa dos domingos, por exemplo, a lição 1, que o pastor Lisânios vai dar, a gente vai ficar praticamente o mês de agosto inteiro, na lição 1 e 2, né, porque nós dividimos em pílulas pequenas, para não ficar muito pesado. Então, nem todos que estão aqui, que estão se dispondo a dar aula, nós conseguimos incluir como professores, como facilitadores até o final do ano. Mas nós tentamos colocar todos aqueles que participaram de todo o treinamento, de todos os fóruns, a gente tentou colocar, de alguma forma, como facilitador, ou 1, ou 2, ou 3 até o final do ano. A gente tentou dividir assim, para privilegiar vocês que participarem de todas as atividades até agora. Então, a gente vai passar essa listagem. O que nós pedimos? A gente vai passar essa listagem no grupo dos facilitadores que já existe. E, a partir disso, a gente vai fazer um novo grupo, tá? Então, nós pedimos que cada um que vê o seu nome lá na lista, se não tiver condição, se vê que é numa data que vai estar viajando, falar, puxa, em setembro eu tenho uma viagem, bem no dia que me colocaram. Não coloquem no grupo a mensagem, escrevam no privado para o Enemer, tá? Para a gente não tumultuar o grupo, não ficar muita mensagem no grupo. Então, escrevam para o Nemer e aí a gente vai adequar as datas, tá? Adequar as datas e as condições de cada um. Falar, olha, não, eu vi meu nome lá como líder do fórum, mas eu ainda não tenho condição, por favor, me tirem. Então, esses detalhes vocês falem no privado com o Nemer. E aí a gente vai adequar.
mas a gente fez essa divisão, então sabendo que muitos de vocês a gente já pensa para dar a videoaula, para liderar o fórum, em temas importantíssimos que vêm a partir da lição 8, inclusive nós mesmos que estamos no grupo, a gente nem colocou a gente ainda, porque né, a gente, vamos privilegiar os que estão participando, porque a gente já está trabalhando tanto, e aí a gente já fez uma divisão, então nós vamos colocar, acho que dia que você pensa em colocar, Nemer? Amanhã ou terça-feira. Tá, nós vamos colocar e aí vocês vão ver site, lá vou criar como o nós site, fizemos. divulgar tudo direitinho. Então vai estar sempre assim, eu tinha colocado VA, F e P, quer dizer, de videoaula, fórum e P de pastoreio, mas eu vou mudar e vou pôr como o pastor Humberto falou, 1, 2 e 3, sabendo que o 1 é quem vai dar a videoaula, o 2 é quem vai dirigir o fórum assim no sentido de liderar mesmo, sabe, tipo um mediador do fórum, e o 3 é aquele que vai ficar mais responsável pelo pastoreio de quem está participando, pelo cuidado de ver se a pessoa realmente participou, se ela está integrada, se ela veio na próxima aula, sabe, de fazer esse pastoreio, como o pastor Humberto acabou de explicar. Tudo bem também isso? E complementando, principalmente o facilitador 3, como a gente está criando grupos por aula, e, por exemplo, nesse segundo semestre nós deveremos ter 7 aulas, o 3 vai ter que passar um relatório para o facilitador 3 da aula seguinte. Sim. Tá? Então, tem essa interação também entre os grupos para as coisas não perderem continuidade. Sim. E vocês vão ver que, por exemplo, uma coisa, Sandra, não sei se você ia falar posteriormente, mas que a gente comentou na nossa reunião, que a importância de cada um de nós estarmos participando de todas as aulas. Foi bom você lembrar que eu tinha que falar e não falei. Isso é muito importante, que independente de você já estar como um facilitador ou não, é muito importante que todos nós nos matriculemos no curso e façamos o curso como aluno, né? Todos nós vamos fazer como aluno. Então, é fundamental, gente, não dá para a gente ser facilitador de um curso que nós não estamos fazendo, né? E estimular outras pessoas a fazerem. Todos nós participamos de pequenos grupos, então vamos estimular os nossos pequenos grupos a fazerem. O que a gente vê na igreja é que muitas vezes as pessoas que estão na igreja há mais tempo, são mais experientes, elas não se interessam muito pelos cursos da igreja. Então vamos nós, como líderes, estimular as pessoas. Nós estamos fazendo, é uma proposta que a gente quer envolver a igreja toda, né? Então, o Paulo, nós temos lá o nosso grupo, né, Paulo? O Paulo é líder do pequeno grupo, o André. A gente vai trabalhar arduamente, né, no nosso grupo para ver se todo mundo faz, né, Paulo? Incluir todo mundo, para ver se todo mundo participa, porque esse é o objetivo. É um curso que para trabalhar profundamente mesmo as pessoas, aquilo que não dá para fazer no culto, aquilo que acaba, né, o pastor faz a mensagem, a gente não sabe o quanto que as pessoas são realmente aprofundadas ali no estudo bíblico. Agora, é um trabalho que a gente está tentando fazer com o curso bíblico dessa forma que vai ser feito. É muita Bíblia mesmo, vocês estão vendo quem, né, vai estar estudando. Então, outra coisa importante, quem já tiver nos grupos, é a partir do grupo 5, porque até a lição 4 a gente já passou, e é o pastor Lisânias e o Clauber, mas a partir da lição 5, quem vê que está lá no grupo, já pode começar a dar uma olhada no autoconfrontação, mas nós vamos passar a lição já trabalhada pelo pastor Humberto, quer dizer, meio sintetizada, mas a gente ainda não tem ela pronta para passar para vocês, tá? Porque o pastor está fazendo uma síntese, porque ela é muito longa, né? Mas enquanto a gente não passa já sintetizada, vocês podem dando uma olhada e pensando no que vocês podem fazer, nas ideias, em estudos de caso, em dinamização da aula, o que poderia ser feito. Puxa, eu peguei a lição 7, eu peguei como pastoreio, tudo bem, não sou eu que vou dar a videoaula, mas o que eu posso ajudar nessa aula para tornar mais dinâmica? Eu vou olhar aqui as metodologias ativas que tem nessa... Sabe, o que eu podia fazer nessa aula para tornar, né, isso aqui mais interessante? Qual o exemplo bíblico que eu poderia trabalhar? Tem tanto texto bíblico, né? Como é que eu posso ajudar? Então, é um trabalho para cada um do grupo, né, desse grupo de 3.
E a gente vai passar, assim, desde a lição 5 até a lição 8, essa parte sintetizada que o pastor está fazendo, a gente ainda não tem todas as prontas, para vocês já começarem a estudar, mas de qualquer forma, já tem o livro do Autoconfrontação, começa a dar uma olhada na sua lição, como que você já poderia pensar em apresentar isso numa videoaula, e depois trabalhar com esses alunos durante a semana, formas dinâmicas, né, de apresentar. É muito texto bíblico, é muita Bíblia, né, e o embasamento é uma coisa que realmente a gente pode crescer muito, né, em cada lição. Então, pensando nisso, e por isso que é importante que todos façam todas as aulas, todos nós temos que participar, né, até mesmo porque quando você for dar uma aula na frente, você tem que ter a base do curso inteiro, né. Importante lembrar, Helena, tinha que falar mesmo. Tá? Sandra, já temos 2 pessoas com mão levantada, Tá, o Cavalcante eu estou e a terminando, Andréia. eu só vou mostrar o arquivo que vocês receberam, tá? É rapidinho. Não, acho que eu nem vou mostrar, tá? Nem precisa, porque vocês receberam. Eu mandei um arquivo citando metodologias ativas e recursos digitais. É só que eu fiz uma tabela com várias metodologias ativas de um levantamento que eu fiz. Nós vamos ter um curso mais para frente que eu estou montando sobre essas metodologias. E os recursos digitais, nem eu sei todos, assim, eu estou fazendo um curso de didática também 4.0 para aprender alguns. São coisas bem interessantes que tem na internet hoje, eu acho que muitos de vocês devem saber bem mais do que eu. E a gente tem o pessoal da igreja, porque como a gente tem enfatizado, a educação à distância, ela é resultado de uma equipe multiprofissional. Então, a gente não vai trabalhar sozinho, a gente tem que trabalhar junto com outros profissionais que sabem coisas que a gente não sabe. Então, a gente tem que trabalhar com o pessoal da internet, que trabalha com internet, tecnologia, para isso a gente tem o Fábio aí, o Neymar. Então, a gente vai usar esses aplicativos, todos que estão lá naquela tabela, são muitos recursos interessantes para a gente colocar essas metodologias ativas nas nossas videoaulas, durante a nossa semana, coisas que a gente não sabe mesmo mexer, mas que a gente vai aprender. Mas vai ser com calma, vai ser aos poucos e com objetivos, né? Como eu escrevi lá no texto, quem lê esse texto sobre metodologia, você vai ver que num determinado momento eu coloco, não é uma receita de bolo, né? Eu não estou passando 10.000 metodologias e falando usem, não é isso. Tem que ter um objetivo, né? A gente não vai pegar uma aula e usar 10 tipos de recursos digitais em seguida só para dizer que estamos usando. Não, tem que ter um objetivo específico, tá bom? E é só isso. Vamos ver quem está perguntando, o Nemer vai coordenar e depois a gente vai ter a participação especial hoje. Vai ter, né? Vai ter, o Michel está aí. Nós vamos ter uma participação especial, dando um exemplo de uma atividade mais dinâmica para a gente do Michel e vai ser muito bom. Pode falar, Cavalcante. Bom dia, Sandra, bom dia, demais irmãos. Eu tenho uma dúvida com relação ao seguinte. Se vocês vão limitar o número de inscritos por cada turma, por quê? Se nós tivermos uma adesão grande da igreja e tivermos um número grande de alunos, vai dificultar muito a interação na aula nos fóruns, tipo a participação. E se por acaso tivermos um número grande, há a possibilidade de fazermos 2 cursos, assim, o mesmo curso, mas com 2 salas correndo paralelo? Tipo, eu não sei qual o número de alunos, né? Geralmente, presencialmente, se estipula 40 alunos nessa média. E agora eu não tenho conhecimento, né? E você tem um conhecimento melhor sobre isso, sobre essa questão do módulo EAD, porque se tivermos, por exemplo, 100 alunos no fórum, né? Vai ficar assim, por tempo de 40 minutos, em termos de participação, vai ser mais um monólogo, né? Então, aquela questão da proposta do aluno ser o foco, o centro principal da aula, de você ser apenas um mediador, isso vai dificultar muito. O que vocês têm planejado sobre isso? Vai ser, no primeiro momento, vai ser limitado a um número X de alunos? Eu fiquei com relação a essa dúvida aí. Boa pergunta, Nemer. Deixa eu tentar responder. Eu cheguei até a conversar isso com o pastor Humberto, nós estamos esperando para ver como é que vai ser o volume. Tá? Por enquanto, nós temos 34 inscritos. Tá? A gente acredita que até 60, 70 dá para fazer online. Tá? Porque, inclusive, a gente tem a opção de separar em salas para as discussões, que é uma atividade que a gente vai fazer hoje. Tá? Mas, conforme as coisas forem andando, a gente vai avaliar. Porque, como a gente nunca fez, e se a gente começar, sei lá, tiver 30, começou, não funcionou, a gente divide em 15,
Por isso que a gente precisa ter todo mundo treinado, porque eventualmente a aula gravada é uma só, mas no fórum a gente divide em dois, usando 2 facilitadores. Dois facilitadores, 2 de pastoreio, dá para a gente usar todo mundo num fórum só, mesmo dividindo em várias salas, o quanto a necessidade. Eu penso essa aqui, vai ser uma opção forte, né? Quando se a gente tiver muito inscrito, é já treinar. A gente também, ter mais, a questão de horário, quando a gente tinha presencial, tomava um bom tempo, a gente tinha um bom horário de aula. Então, no fórum, eu acho que a divisão de grupos vai ficar muito bom e a gente pode usar todos os facilitadores, por isso que é a importância, não só do estudo, mas do assistir a aula também de cada um e participar, porque hoje a gente, você vai estar preparado depois da para nossa isso. reunião essa semana, vendo as pessoas que nós temos, eu vejo hoje tranquilamente para os primeiros, a gente tem pessoas capacitadas, entendeu, para dividir o fórum em 3, 4, com pessoas muito capacitadas tranquilamente para dirigir os fóruns, em 4 fóruns, 4 grupos, por exemplo, tranquilamente. 2 pessoas em cada fórum, você não acha, Nemer? Assim, Sim, num assunto, a gente conversando antes, pessoas, assim, eu não tenho dúvida disso. E também a gente volta a essa discussão, porque até em cima do que o trabalho que a gente ainda vai fazer hoje, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como pode funcionar esse tipo de coisa. No fim, a gente volta e discute um pouquinho sobre esse assunto. Tá? Andréia, sua pergunta. Bom, a minha pergunta vai um pouquinho diferente do Cavalcante, mas junto. A minha pergunta seria se não dá para a gente receber uma divulgação padronizada, o link para a gente ajudar na divulgação da escola. Eu sei que a igreja tem feito, eu sei que estão lá as comunicações nos veículos lá da igreja, mas se a gente receber por WhatsApp mesmo, a gente fortalece. A gente vai ter esse material para divulgar para o WhatsApp. Ah, tá bom. Nos próximos dias deve começar a sair para passar para todo mundo e poder ser divulgado dentro dos grupos do WhatsApp, esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, tem aquele grupo de WhatsApp que é da igreja, que acontece na igreja, né? Então, ali, de repente, também fortalecer também, ali, então, né? vai sair ali. E aí, Cavalcante, esse número vai para 1000. A gente muda mas que olha, a gente vai falar. A gente tem uma boa expectativa por causa do online, que é mais fácil do que o presencial, mas a gente tem uma boa noção de como funciona. O curso começa e a gente percebe que eu tive experiências, por exemplo, cuidando da aula presencial, de 100 e poucas pessoas se inscreveram e, no fundo, 30 fizeram, terminou o curso com 10. Então, a gente vai passar por isso também. No online vai acontecer também bastante. Há uma quebra normalmente de 10% a 15%. Então, a gente também tem que contar com isso. Então, eu acho que vai dar certo, gente. Vai dar novidade para todo mundo. Vamos descobrir no dia a dia. Precisamos passar para o Michel, senão não vai dar tempo. Então, vamos lá. Michel. Queridos, bom dia. E Rafa, depois a gente volta e você pergunta, tá bom? Meu nome é Michel e a gente vai... Eu quero, se possível, que todos que estão aqui na sala participem. Isso vai ser uma demonstração. Tá baixo, Michel. Põe um pouquinho mais alto, Michel. E aí? Melhorou o teste 2, som? Não, tá baixo. Ixi. Michel, tenta usar sem o fone. Sem o fone, ok. Som. E aí, gente? Melhorou? Melhorou o som? Pouco, mas vamos lá. Vou tentar falar um pouco mais alto, tá? Então, vamos lá. O nosso intuito aqui hoje é a gente fazer uma demonstração de como seria o andamento de um fórum, com a participação das pessoas que estão participando, tá? Então, a gente vai ter alguns momentos. O primeiro momento, eu vou entregar para vocês uma questão, é apenas uma questão, que eu quero que vocês respondam individualmente, tá? Então, a gente vai dar 5 minutos para vocês responderem individualmente essa questão. Eu vou mandar essa questão no WhatsApp para o grupo. Já estou mandando aqui para o grupo.
Grupo dos facilitadores. Então, essa questão peço que vocês respondam individualmente. Em 5 minutos, o Nemer vai nos dividir, prestem bem atenção, o Nemer vai nos dividir em salas. Então, vão ficar 3 a 5 pessoas por sala. E aí, cada um vai ter a sua resposta individual, mas eu vou pedir que, por sala, vocês tenham uma resposta por grupo. Tá? Então, vocês vão discutir, é uma questão de múltipla escolha, tem cinco letras, então vocês vão discutir qual a melhor resposta e cada grupo vai escolher uma resposta. Na sequência, a gente volta para essa sala maior e aí eu vou pedir só a resposta dos grupos. Ok? Ficou claro? Deu para ouvir, gente? Deu sim. Tá. Então, mandei como arquivo Word aí no WhatsApp. Vou mandar como texto também. E eu tentei colocar aí também, tá? Vocês estão vendo que eu coloquei? Sim. Então, é um caso que a gente pode vir a passar. E qual é a melhor conduta? Saúde? Tira do som. As salas estão sendo criadas, tá? Daqui a pouco vocês vão migrar para as salas. Vou te pôr numa sala urbana porque você ficou fora. Hein?
Albana aqui. Acho que pela divisão você ficou o número ímpar. É que eu fui a última a entrar hoje, não foi, Nemer? Foi, eu quero ver aqui. Deixa eu te colocar. Vocês têm que conversar. Fica tranquilo, pode por qualquer lugar. Tá, né? É que eu estou vendo como fazer, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Peraí. Então, é um estudo de caso. É. Não tem problema, porque eu ia falar para Não, ela. de qualquer maneira, para a gente trabalhar, eu preciso descobrir por que você ficou fora e por que eu não estou conseguindo te colocar. Não, mas eu ia falar para aquela moça. Ah, já entendi. Ele me Para ela explicou se aqui. separar, deixar o marido de lado e seguir a vida em frente. Então, não tem problema. Vamos nós três, então. Isso. Você. Muito legal. Nemer, Gostei, viu? bom dia, Nemer, eu também estou com vocês aqui ainda. Quem é que está falando comigo? A Tânia. Oi, Nemer, é a Tânia. A Tânia. Oi, Tânia. Você devia estar na sala 4, Tânia, junto com o Cavalcante. Então. Bem, eu tô aqui também. Acho que criou um grupo aqui, ó, 7 pessoas. Então, é que eu devo estar ouvindo vocês. Vocês podem conversar entre vocês. Que Tá bom. deve ser Tânia, Cavalcante. Oi, Cavalcante. Mas eu acho que... Ô, Nemer, que sala que eu tô? Não tô... Eu tenho alguma sala? Alguém tá me ouvindo? Eu tô. Sim, Oi, são nós Angélica. 7. Tem 7 Oi, participantes. Albana. Oi. Tem mais eu, então fica 6. Você não, Dani. Você. Dani quer responder aqui. Tá certo ele, eu aprendendo. Bom, vamos começar a falar sobre a resposta para dar tempo? Eu acho que já é um grupo, Demer. Olha, Angélica, Rafael, Tânia, Cavalcante, Luiz e eu. Eu acho que é um grupo já. Isso. Pode começar, Nemer? Não, Pode. Tá bom. Pode falar, Rafael. Eu pensei na 4, né? Porque pelo que eu li rapidamente aqui, ela já está participando do grupo, né? De estudos, ela já tem ouvido, já tem acompanhado um pouco. E a 4 aqui, ele tem uns temas que abordam no próprio livro, acho que sobre o conteúdo que a gente vai aprender ou ensinar, né, nesse curso, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham. Eu acho que deveria ser a resposta 2. Conversar não individualmente, mas com o casal, para tentar mostrar, entender o problema dos dois e apresentar todo um plano, porque às vezes, individualmente, cada um vai ter uma história e a gente vai ter que tomar partido da história. Às vezes, quando a gente conversa junto, a gente consegue entender o problema junto das pessoas. Eu acho que a individualização do casal, a gente pode tendencionar a entender mais a mulher ou tendencionar a entender mais o homem. E quando a gente vai apresentar um plano de Deus, a gente tem que tentar unificar, porque a palavra vai dizer que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Então, acho que é um momento da gente não ter pesos diferentes. Essa é a minha opinião. A 2. Legal. Posso falar? Angélica, vou ter que discordar um pouquinho de você. Não, fica à vontade, aqui cada um tem uma opinião. Vai votar qual que é o melhor. Essa é a minha opinião, não é? Não, tudo bem. Fica à vontade, Rafael. Eu vou colocar, lógico, nós estamos conversando, vamos discutir. Eu penso que, para começar a trabalhar com ela está numa situação muito fragilizada, porque ela acabou, né, de ser abandonada pelo marido, separada do marido. Nós primeiro precisamos cuidar dela individualmente, escutá-la, porque, como casal, eu já tive experiência de pessoa, amiga minha, que se separou. É muito complicado se conversar no primeiro momento com o casal,
porque ambos estão muito fragilizados, um vai atacar o outro, e etc, etc. Então, nós precisamos primeiro ouvir essa pessoa, porque é ela que está ao nosso alcance. A gente nem sabe se ele quer vir para uma reunião a dois, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que conversar com ela para perceber em que pé ela está, como é que ela está, qual é a expectativa de ajuda que ela está precisando, tratar dela, inclusive espiritualmente, como que ela está, porque eu não vi no contexto aí, no texto, eu não vi ainda como é que ela está com o relacionamento com Deus, porque a gente tem que partir do relacionamento que ela já tem com Deus, conduzi-la a um aprimoramento desse relacionamento com Deus, intimidade e de dependência de Deus, em primeiro lugar, na vida dela, senão ela não consegue nem ouvir o marido, ela não vai nem entender o que ele vai falar, nem as razões que ele vai dar do abandono, nem nada disso. Então, a gente tem que trabalhar, eu penso que, primeiramente, espiritualmente com ela. E aí, a partir daí, quando ela aceitar isso e começar a andar, a gente partir para fazer um aconselhamento a dois, etc, etc. Eu acho que é um processo, e é um processo que a gente tem que começar na vida dela. Eu não sei qual eu não consegui gravar qual das opções que diz isso, sabe? Infelizmente, eu li muito rápido, não sei dizer para vocês. Assim, né, é muito rápido realmente aqui. Eu sei que a proposta aqui é mais a gente se familiarizar com a ferramenta, né, em si. Eu também concordo com o que a Albana disse. Eu acho que talvez assim dentro das propostas, acho que a 4 fosse a mais interessante. Assim, porque são várias variantes ali, até porque assim, se o cara abandonou, provavelmente ele talvez, né, a gente não sabe, quanto ele já demonstra como ele está distante dos caminhos do Senhor, ou seja, ele nem sequer tentou buscar um aconselhamento pastoral, não sei se ele é crente, provavelmente talvez não seja. Exatamente. Então, até para um não cristão, e você apresentar os argumentos bíblicos, é muito complicado. E por exemplo, eu como homem sozinho, jamais iria fazer um aconselhamento desse assim, sozinho também. Isso também estaria fora. Também, principalmente se fosse também um homem, e de repente a mulher, né, totalmente desaconselhado. Então, acho que a base realmente ali é você entrar com os conceitos bíblicos, ouvindo a parte dela, procurando reestruturar esse relacionamento dela com Deus, para poder gradativamente fazendo, né, esse trabalho que, assim, contando sempre com a ajuda do Espírito Santo, mas que demanda aí uma caminhada um pouco mais longe, né? É porque foi muito rápido, realmente, concordo com você, eu estava aqui tentando ler até as eu não consegui ler tudo. Eu li tudo, mas assim, fazendo uma opção. Pode falar aí, Angélica. O Cavalcante, da Albana se encontra no 3, que é escutar o lado dela primeiro, da dela. O 4 é outro contexto. O 4 é o quê? O 4 é perguntar sobre o relacionamento do casal e da percepção dela sobre o problema, expondo autodepreciação, autocomiseração e exaltação de si mesmo. Apontar o caminho da esperança, deixar claro que ele precisa aprender e mudar, deixar claro que ela precisa praticar a palavra, obedecer os mandamentos. Esse foi o primeiro, foi o Rafael que colocou. Então, é o 4. Mas você observa... Quer que eu leia o 3? Lê o 3, vamos ver se é o 3. Escutar o lado dela, buscando entender o problema, mediar o conflito entre eles, trazendo a luz e a verdade bíblica, apresentar a comunicação bíblica como chave do relacionamento e apresentar o plano de Deus para um relacionamento conjugal. Então, se você observar, o 4 também está dentro do contexto do que a Albana falou, que no 4 você não deixa de escutá-la, só que você vai apresentar os argumentos bíblicos. No 3, você tenta fazer essa mediação com o casal. Eu acho que o 4 é o relacionamento sobre o casal. Sim, mas já a partir de escutando ela, né? Lê aí. Não, tem que dividir ou 3 ou 4, porque se você vai escutar ela, você tem que ir para o 3. Se você vai escutar o casal, você vai para o 4. Então, mas aí eu iria no 4, por isso que eu estou te falando. Eu iria você é no 4, entendi. Vamos tentar recuperar aqui mais para o 4 por causa do desdobramento dele. Porque, na verdade, aí, a gente, como tem que é o exercício, mas se fosse numa prática mesmo na vida real, né, o que eu faria,
seria o 4, mas primeiro escutando ela, porque ela demonstra ser cristã. Mas então, aqui nós temos que decidir uma pergunta. Você vai ficar na 4. Vamos ouvir o Mantovani e o Rafael. Vamos ouvir o Mantovani e o Rafael para a gente ver. Vai. Assim, existem muitas nuances entre uma alternativa e outra, né? Isso. E certamente, nós vamos ter opiniões muito diversas. E muito embora não existe aqui uma opinião errada. Estão todas muito corretas. É verdade. Vai sempre existir uma diferença de nuance. Mas aí, eu acho importante a gente chamar a nossa atenção qual é o método do livro, né? O método do livro, ele busca o quê? Não resolver o problema em si, mas sim ir na raiz do problema, né? E, assim, um confrontamento. Então, qual a tônica do livro? A tônica do livro fala de perdão, de obedecer a palavra, e eu acho que é esse o caminho. Não dá para... Então, isso, nossa opção aí, turma, está na 4, né? Vamos escutar o Rafael agora, que coitado, ele quer falar. Vai lá, Rafa. Na verdade, meu irmão estava levantado, acho que desde a outra vez lá, mas já aproveitando, quando a gente fala do ponto 4, e você vai perguntar sobre o relacionamento do casal e da percepção dela sobre o problema, esse é ouvir ela, né? Exato. Porque todo mundo que tem um grande problema, ele vai ter a sua visão. E a gente tem que tomar cuidado para a gente dar muita ênfase no problema ou na pessoa, acima do que a palavra de Deus diz sobre isso. Eu sei que parece às vezes meio seco pelo tempo que a gente responde aqui, mas a palavra de Deus tem que estar acima. E com amor, conhecendo o problema e a pessoa, a gente vai falar o que a palavra de Deus está dizendo. Porque às vezes a gente corre o risco de até falar, eu sei, você está assim porque ele te deixou. A gente acaba dando ênfase para isso. Pelo fato dele abandonar. Opa. O que você disse aí, Rafa, é totalmente pertinente, porque a gente está falando aqui de uma forma pragmática, o Neymar está ali com o relógio, eu estou aqui contando aqui os segundos aqui. O fato de você apresentar a palavra de Deus, não significa que você vai fazer ela engolir essa palavra assim de forma... Deixa eu interromper o Cavalcante, agora é o Michel. Que isso, cara? O Cavalcante ainda está falando? Online é fácil de deslanchar por isso, né? Corta a língua desse homem. Eu quero saber só a letra, um representante de cada grupo O pode número. dizer qual a letra, qual o número escolhido. Qual escolhido. O grupo do Cavalcante escolheu o 4, ok. Próximo grupo. O nosso 5. 5. Só Grupo 1, 5. Então, um grupo escolheu o 5, o grupo do Cavalcante o 4. Quem mais? O nosso é 4. Nosso qual? André, Paulo e Fábio. André, 4. Próximo. Dília e Carolina, 5. 5. Próximo grupo. Grupo 3 foi 1. São quantos grupos, Nemer? Não, 5? mas na verdade, Silvia. Porque a gente analisou só a primeira, a gente entendeu errado. Não, Nemer, Silvia, explica para nós por que é que defenda a tese, por que é que vocês escolheram a número 1. Não, na verdade, a gente, quando você falou a primeira pergunta, eu pessoalmente entendi que a gente iria analisar ponto por ponto, né? Então, a gente analisou dentro do item 1, qual das opções seria a mais adequada. Então, por isso que a gente... Sim, para cada número, eu escolhi uma letra correspondente, eu não escolhi o conjunto todo. Né? Então, o contexto da pergunta não foi muito claro. Eu também tinha a gente pensou assim, apesar do texto estar longo, ter muitos dados, ainda falta muito contexto para a gente se posicionar ali de forma assertiva. Exatamente. Somos os analíticos, né? Para cada número, eu escolhi uma alternativa. Só um grupo fez isso?
Não, eu também entendi assim. Aí a minha sorte é que a Helena estava no meu grupo e ela entendeu certo. Tá vendo? E o Michel estava no meu grupo, né? Ele que fez. O Silvio. Pessoal, atenção. O Eu grupo quero. aí é marmelada, viu, Michel? Seu grupo é marmelada. Alguém pode dizer por que é que escolheu o número 4? Temos 2 grupos que escolheram o 4. Cavalcante, por que o 4? Não, Cavalcante não. Que lindo, Cavalcante. Cavalcante não, cara. Deixa eu falar, de Mantovani. Não, também não. Mantovani escolheu errado. Cadê o André? Não, deixa eu falar o 4. Gente, vamos ser assertivos. São Vamos ser 10 assertivos. 17. Bem breve, por que o 4 e não os outros? O 4 a gente escolheu pensando no direcionamento que a gente não vai ter como ouvir a outra parte, né? Que a gente vai poder ouvir só a parte dela, né? E pelo formato que começa de perguntar, né? Então, assim, direcionar a conversa com perguntas, né? Então, assim, eu quero ser um ouvinte, né? E, ao mesmo tempo, acolher essa pessoa que está ferida, machucada e triste, não jogando um monte de Bíblia em cima dela, mas ouvindo, né? E também ali na parte final, que fala deixar claro que ela precisa aprender, mudar. Então, também vai ter um tempo de confrontação, de falar o que precisa ser feito, né? Assim, mas muito ouvir e o perguntar, né, para ver o que vem de volta. Ok. Muito bom. Obrigado, André. Quem escolheu o número, o grupo que escolheu o número 5? Alguém pode justificar por que o 5 e não os outros? Bom, eu vou falar, então, e que nós já conversamos no grupo, que eu achei interessante, porque você vai estar ouvindo individualmente a história de cada um do casal, a partir do princípio que ele ia falar também, tá, gente? E a partir de ouvir os dois mediar o conflito, trazendo as verdades bíblicas, né? É bem o que está escrito aqui. E trazendo essas verdades bíblicas, mostrar para eles a necessidade de se acertarem, de resolverem o conflito. Eu estou tentando ser super resumida por causa do horário. Ok, muito bem. Ok, Nemer? Nemer está por aí? Ele falou ok. Nemer, é o seguinte, como é só uma demonstração, tá? Então, eu vou finalizar a atividade. A gente teria muita coisa para discutir. Você vê 5 minutos num grupo. Eu já ouvi bastante a Helena e a Sandra, aprendi com eles, tá? Em 5 minutos. Mas mas o facilitador vai ter que dar a sua posição e dizer por que escolheu essa posição, tá? Então, eu vou justificar para vocês e também vou fazer breves comentários. Então, eu posso projetar aqui, Nemer? Claro. Pode. Então, vamos lá. Tira uma setinha para cima lá. Veja se vocês conseguem me ver. Eu vou explicar. Acho que todo mundo pode. Tá como todo mundo pode apresentar, né, Deve estar. A opção de Você reunião. tem a setinha para cima aí, Michel? Sim, eu só não estou achando o meu Word. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Normal. A setinha tem, mas o arquivo eu não sei onde está. Não, ele está aqui, mas eu não consigo fazer com que ele fique em paralelo. Ele está em cima da nossa reunião. Mas eu vou pôr aqui, vocês vão ver. Deixa eu só abrir mais um pouco. Vai desse jeito mesmo. Espera só um segundo. E aí eu vou mostrar a vocês como é que eu construí isso, tá? Vê se vocês conseguem ver, gente. Conseguem? Sim, entrou. Estão vendo o Word? Sim. Tá, então veja só. A letra, o número que eu escolhi como a resposta certa foi o número 4. Parabéns aí pro povo. Veja só, agora veja bem qual foi a justificativa. Percebam no texto que eu já deixei em vermelho. O que o Humberto autorizou foi conduzir o processo de aconselhamento bíblico. Tá?
Então, tem algumas palavras-chave. O processo de aconselhamento bíblico baseado nos elementos essenciais do aconselhamento. O que é que significa isso? Né? Elementos essenciais. Às vezes a gente pode ficar perdido em relação a isso. Aí a pergunta, quais os elementos você usaria para organizar? Tá? Por que o número 4? Veja que eu pus em vermelho todos os outros itens, 1, 2, 3 e 5. Eu pus em vermelho os verbos. O verbo apontar, o verbo apresentar, o verbo mostrar. Tá? No número 5, escutar, mediar, apresentar. Mas em nenhum momento deu aquela impressão de que a gente precisaria pedir um compromisso e uma resposta de quem está ouvindo o conselho, né? E o 4, ele pega 4 elementos, a questão 4. Os 4 elementos que estão no livro de autoconfrontação. E aí é onde eu vou levar vocês para lá, tá? No livro de autoconfrontação, nós temos o primeiro elemento, que é você entender o problema. E essas palavras aí, ela tem um interesse de você olhar e dizer, não, eu não vou querer que alguém se autodeprecie, tenha autocomiseração ou se exalte. Mas o texto de autoconfrontação diz que é necessário que haja exposição disso por parte da pessoa para que ela entenda a diferença entre o eu dela e a revelação e a verdade de Deus. Então, primeiro, entendendo o problema. Segundo, eu preciso apontar o caminho da esperança. Eu preciso dizer que tem solução, né? Usando a própria história do povo de Deus e as verdades bíblicas, eu vou dizer que aquela situação, porque todas teriam solução, eu aponto o caminho da esperança. Terceiro, eu preciso ter esse compromisso de quem está ouvindo, de que ela precisa aprender a mudar. E esse aprender a mudar aqui é metanoia, é mudar de mente. Ele precisa deixar de pensar como pensava antes e pensar de uma forma diferente. E por último, eu vou querer que ela pratique, né? Eu vou desafiá-la a praticar a palavra. Não é só mudar a mente, mas é praticar a palavra obedecendo os mandamentos. Então, isso está na página 166 do livro Autoconfrontação, tá? Ok, então isso do ponto de vista do exercício. Agora, eu quero mostrar para vocês do ponto de vista de quem está preparando o trabalho, tá? Então, só um segundo para a gente concluir. Veja se vocês conseguem ver meu PowerPoint. Maximiza ele. Vou maximizar. Conseguem ver? Sim. Então, veja, para vocês que vão construir o trabalho, o que foi que eu fiz nesses 30 minutos aí, né? Que movimento nós fizemos, tá? Então, primeiro, eu pedi para vocês uma resposta individual. Nesse momento que você para responder, você mobiliza os seus conhecimentos, as suas experiências e as suas vivências. E, geralmente, a gente vai na resposta que mais parece com o que a gente pensa, tá? E eu quero dizer a vocês que todas as respostas estavam corretas, ok? Da primeira até a quinta, todas as sentenças estavam corretas, ok? Então, mas vamos lá. Resposta individual. Eu mobilizei o conhecimento do aluno para que ele responda aquela questão. Segundo movimento, eu coloquei ele junto com o grupo. Então, na discussão coletiva, ele vai expor suas ideias, mas também ele vai ser confrontado. Ele vai ver novas visões, novos conceitos, vai ter um novo olhar sobre aquela questão. E muitas vezes a gente diz, nossa, é verdade, você falou, eu não tinha visto isso, e eu vou mudar a minha escolha. Terceiro, você escolhe, o movimento de escolher uma resposta para o grupo vai levar para a capacidade de negociação e persuasão de quem está falando. Então, tem um movimento aí de desafio de você defender a sua tese. Na sequência, a gente teve resposta intergrupos. Eu perguntei aos grupos qual foi a letra de cada grupo. Então, os 5 grupos apresentaram as suas letras e eu, como facilitador, pedi a explicação por que um grupo escolheu a letra 1, o número 1,
porque o outro escolheu 4, porque o outro escolheu 5. E a gente ainda pode ter um espaço para debate intergrupos. E, por último, a intervenção do facilitador, explicando o motivo da escolha. Agora, veja, como foi que eu montei esse material? Eu pensei no seguinte, eu preciso trazer para o povo, o Humberto já tinha começado a falar do livro Autoconfrontação, que é um livro denso, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 9, que foi a apresentação dos 25 minutos dele. Essa questão que eu apresentei para vocês, esse estudo de caso, como vocês veem aqui, ó, o caso O Marido de Maria Deixou, é um caso que permeia o livro do capítulo 9 até o 24. Então, toda essa estrutura de aconselhamento que tem no livro Autoconfrontação, ele passa por esse estudo de caso O Marido de Maria Deixou. Agora, só que eu fiz uma montagem nele, peguei esse caso e transformei para a nossa realidade e coloquei aí para vocês apresentarem. Obviamente, a gente, entre nós, a gente tem que ter os momentos de crítica mesmo. Dizer que o contexto não estava claro, dizer que, eventualmente, quem tem expertise aí, tem psicólogo aí, diz, não, isso aqui não faz muito sentido. Então, a gente tem que estar aberto para isso durante a construção do material. Quanto mais olhos vendo, melhor. Tá? E qual é o meu objetivo no final desse encontro? Que você conheça os 4 elementos essenciais para o aconselhamento bíblico. Que 4 elementos são esses? Entendendo o problema, dizendo que há esperança, dizendo que ela precisa aprender a mudar de mente, e 4, que precisa praticar aquilo que está ouvindo. Sem a prática, não há efetivamente a execução da palavra. Tá? Qual foi a estratégia que eu usei? O nome dessa estratégia é TBL, chamado Team Based Learning, isto é, aprendizado baseado em equipes. É uma estratégia robusta que dura no mínimo 2 horas. Como a nossa é demonstrativo, eu pus para funcionar só com 30 minutos. Então tá aí, ó. Resposta individual 5 minutos, discussão em grupo 15 minutos, retorno da devolutiva 10, intervenção do facilitador 10. Nesse final, eu poderia falar várias coisas. Eu poderia só discutir as questões, eu poderia trazer algo novo em relação ao aconselhamento, né? Eu poderia fazer uma conferência pequena. Então, tem várias formas de fazer, mas o grupo já tá aquecido, né? O grupo já entrou, já viu, já sentiu a questão como é. Material utilizado. Utilizei a plataforma de reunião e essas questões. Só, simples, né? Votação eletrônica no TBL é desejável, mas não foi o caso. Organizadores, eu e o NEM. Discussão. Então, ó, todas as questões têm verdades em suas sentenças, todas. Eu tirei todas do livro. Tá? Algumas refletem melhor a minha prática e outras, às vezes, eu nem vou entender porque está longe da minha prática. Aconselhamento, eu não estou aconselhando, então não consigo entender bem isso. Não importa, mas essa pessoa está sendo aproximada. Esse nosso aluno está sendo aproximado para o tema que eu quero trazer. Tá? O que é que eu chamo de mais correta? A mais correta é o que tem de acordo com o objetivo de aprendizagem. Qual é o meu objetivo? Falar de aconselhamento e falar dos 4 elementos básicos, tá, do aconselhamento. Foi isso que eu falei para vocês. E usei o referencial teórico, que é o livro Autoconfrontação. Se você usar outro referencial teórico, talvez outra questão seja verdadeira. Tá? Então, isso precisa estar claro para os alunos. Discussão também promove... O importante não é acertar a questão, é discutir essas experiências, discutir a vivência, é discutir essa questão de que precisa ouvir o outro lado. Talvez essa seja a parte que um ou outro do seu grupo ali vai levar do outro que está do lado, né? do colega, não necessariamente do professor que está falando. Então, a gente expor as pessoas a essa discussão é muito válida, tá? E precisa ter essa coerência na confecção das questões. Então, a questão precisa estar ligada com o objetivo de aprendizagem, senão a coisa fica confusa. É isso, pessoal. Obrigado, professor. Encerrada a minha parte. Muito bom. Nossa, muito Excelente. bom. Precisa fazer muito para gente. Precisa dar muita aula para gente. Olha, perfeito. Muito bom. Obrigada, Michel. Passa para a gente esse PowerPoint seu para a gente estudar, tá bom? Muito bom. Obrigada. A gente tem muito a aprender com você. Ele passou esses dias de novo aqueles estudos de caso que eu falei, que eu gostei muito, ficou assim, nossa, precisamos escrever um livro só de estudos de caso para ajudar as pessoas, porque é muito bom. Obrigada, viu?
Enriqueceu bastante. A gente precisa fazer isso, exatamente isso que o Michel fez com a gente hoje, é o que a gente tem que desenvolver, acho que para o curso inteiro, né? Uma coisa muito interessante mesmo. Vamos terminar, né, Nemer? Vou pedir desculpa ao Rafael Mantovani, porque já são 10h31. Se vocês quiserem mandar os comentários por escrito, a gente vai discutindo no grupo. E você compartilha com a gente, tá, Michel, o PowerPoint para a gente poder estudar. Tá? Obrigada. Então, já que eu deixei o Mantovani de castigo para não falar, Mantovani, hora para encerrar a nossa reunião. Pelo pastor Humberto que ele pediu. Senhor, não esquece de orar pela pregação já. Senhor, nós agradecemos por esse momento. Pedimos, Senhor, que você coloque a tua palavra no coração do pastor Humberto para a pregação, que a gente tenha um culto maravilhoso e que haja transformação nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor. Nós te damos graças pela aula de hoje, um aprendizado tão intenso, e que o Senhor nos dê força e discernimento para aprendermos todo esse conteúdo tão importante, e que o Senhor nos dê força também para mudarmos a nós mesmos e termos o conhecimento para ajudarmos os alunos a mudarem a si mesmos, principalmente pela ação do Espírito Santo, porque é Ele que convence da justiça e do pecado e do juízo, Senhor. Nós somos apenas meros facilitadores nesse processo. Senhor, cumpra a sua obra em todos nós. Nós te damos graça por esse dia e pedimos por um culto muito maravilhoso e abençoado. Amém. 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 Tchau, gente. Bom culto. Obrigado pela participação, gente. Boa semana. Boa semana. Tchau, bom dia. Abaixa a mão, Mantovani. Boa semana.